O jeito certo de começar a negociar uma dívida. Olha só, nesse vídeo aqui eu vou falar de 4 etapas fundamentais para você negociar e ter sucesso e reduzir os juros da sua dívida e quitar a sua dívida e se livrar dela de uma vez por todas. 4 etapas que a maioria das pessoas às vezes não fazem, né? Porque estão negociando do jeito errado, tá bom? Vamos lá? Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal Dívida Zero, já vou pedir para que você se inscreva, isso mesmo, clica aqui, clica no sininho da notificação, porque toda hora a gente está trazendo novidades, vídeos novos, e esse vídeo aqui é super importante, eu tenho certeza que você vai ter que assistir pelo menos mais de uma vez. Então presta bastante atenção em cada detalhe aqui, que é a maioria das pessoas acabam na hora de negociar uma dívida, né, fazendo um mau negócio. Eu tenho certeza, se você avaliar a última negociação que você fez de dívida, você vai falar, eu fiz um mau negócio, não pensei, não segui. E eu preparei aqui 4 etapas fundamentais que, se você seguir à risca, você vai ter um sucesso incrível. Vamos lá? Vamos fazer a primeira etapa? A primeira etapa é uma preparação mental. Como assim? Como assim? A maioria das pessoas, às vezes, elas não estão preparadas mentalmente. Elas estão fazendo uma negociação sobre pressão ali. Pressão, ligação, ameaça do nome sujo. Aí você se sente um criminoso, você fica com vergonha, você fica com aquela coisa ali, né? E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te libertar. Dívida não é crime. Dívida não é crime. Até o banco está devendo para outro banco. Só você vê os CDBs. O governo está devendo. Só ver o Tesouro Direto, as empresas estão devendo, ver o crédito privado, todo mundo deve e ninguém fica aí igual louco, todo mundo deve e negocia com calma. Então você primeiro deve ter calma, deve pensar, deve segurar a onda. Dívida não é crime, e aquela questão do nome sujo só é um cadastro. Não fica focando nisso, não fica focando se você vai perder bens materiais ou não, não fica focando no problema, foca na solução. Então você tem que estar muito atento a isso. Se você está negociando sob uma pressão mental e tomando decisões que vai te prejudicar lá na frente, que vai favorecer quem? Vai favorecer o banco, o seu credor. Então você tem que tomar um certo cuidado aqui. Legal? Faça essa preparação mental, tá bom? A gente tem até alguns vídeos aqui no canal que vai te ajudar também, legal? Vamos lá para a próxima etapa. Segunda etapa, ter um plano, um planejamento, que eu chamo de plano de guerra definido. Pensa no seguinte, uma negociação, muitas vezes você precisa de um plano de guerra. Um plano de guerra. Não quer dizer que você vai guerrear contra o banco. Ou pode ser que sim, ou pode ser que não. Mas você tem que se preparar para que tudo falte para você. O maior erro das pessoas, muitas vezes, é aceitar uma negociação e não poder pagar. E não conseguir pagar e não conseguir honrar. Isso é um erro. Mas por que elas erram? Porque elas não se preparam como se fosse uma guerra. Como assim, Caê? Elas não olham o orçamento, elas não analisam, não fazem uma análise de orçamento, e para que encaixe aquela parcela da dívida, ou para que ela faça um plano para pagar essa dívida. Então a primeira coisa que você deve fazer é olhar o seu orçamento, fazer uma otimização. A gente ensina isso, inclusive, na nossa planilha mágica que tem no nosso curso Dívida Zero Day. Tá? Tem um link na descrição com mais detalhe do Dívida Zero Day. Inclusive você pode adquirir a gravação com a nossa apostila e nossas planilhas, tá bom? Mas você precisa arrumar o seu orçamento. Outra coisa que você precisa fazer aqui é consultar a sua dívida. Como assim? Eu fiz um vídeo recentemente como consultar as dívidas, vou deixar o card, vou deixar no link da descrição também para que você assista depois, que é super importante. Porque na maioria das vezes, quando o credor te liga, quando ele te ameaça, ele fala um valor muito extrapolado. Vamos supor, se você começou numa dívida de 10 mil e de repente ela está lá em 50 mil, você está lá assustado. Vai lá e consulta lá no Serasa, consulta ela no cartório, consulta onde ela estiver, faça uma consulta. E muitas vezes, só de você consultar, você já vai ver que ela vai ter um desconto. Isso já é um ponto de partida para sua negociação, tá? Isso facilita a sua vida. E se ela não tiver lá ainda no Serasa, melhor ainda, sinal que o banco ainda está segurando. Se ele está segurando, é porque ele tem margem para negociar. Então, pensa nisso. Então, essa consulta vai servir para você listar suas dívidas. E nessa etapa, você tem que listar
dívida que você tem, tá? Começar a fazer um planejamento. Pô, quais são as dívidas que eu tenho? E colocar as prioridades, colocar uma organização. Qual dívida você vai pagar primeiro? Um erro que a maioria das pessoas fazem, né? É pagar, juntar todas as dívidas em uma só. Todas as dívidas em uma só. Ela junta tudo ali, né? E na hora de negociar fica muito difícil, porque ela tem uma parcela gigante e fica com uma bola de neve gigante para resolver lá na frente. Aí depois tem que fazer uma mentoria, uma consultoria para resolver. Por que eu sei disso? Porque isso acontece todo o tempo. As pessoas chegam até a mim com esse tipo de problema, tá? Então se você está nessa etapa aqui, presta muita atenção, separa a dívida e prioriza. Caio, como que eu faço isso? Aí eu já te recomendo você vir para o Dívida Zero Day, que é onde eu vou ensinar você a fazer essa priorização, tá bom? Uma outra coisa que você deve prestar atenção aqui também nessa fase de planejamento é definir uma estratégia de negociação. Definir uma estratégia, cada dívida é diferente, cada credor é diferente, um banco é diferente de uma cooperativa, um banco A é diferente de um banco B, entendeu? Uma dívida de cartão é diferente de uma dívida de consignado, de empréstimo pessoal, ou até mesmo um agiota, um parente que você tem que ter algumas estratégias. Eu vou te falar algumas estratégias aqui que a gente aplica. A gente aplica o bebê abandonado, esses são os codinomes que eu dou, lógico, né? São meus codinomes. Isso, lembra que eu te falei, um plano de guerra, isso é top secret, né? Cabo de guerra, técnica do blefe, quitação express e tem muitas outras e muito mais. Caio, como que eu acesso minhas estratégias? Simples, você vem no nosso treinamento Dívida Zero Day, tá bom? Lá eu vou ensinar cada uma delas, mas faça a sua estratégia, não vá lá sem nenhuma estratégia, sem nada, achando que o gerente vai achar a melhor opção para você. E outra dica que eu vou dar aqui é fala não na primeira proposta, fala não, né? Faz ele trabalhar mais um pouco e bota a sua estratégia para rodar. Entendeu? Se você tiver direitinho a estratégia que funciona, tá? Tem muitas pessoas que deixam apenas de pagar a dívida sem estratégia nenhuma. E o que acontece? Depois vai lá pedir, né? Vamos dizer, né? Vai pedir ajuda, né? Vai pedir ajuda dívida zero. Aí começa, né? Aí começa, todo dia no Instagram tem as pessoas falando, pô, fiz besteira na minha negociação não deu certo. Legal? Beleza? Vamos aqui tem mais uma etapa. Segura um pouquinho aqui, tem mais uma etapa que é fundamental para o sucesso, tá bom? A gente só falou de duas, tem mais duas etapas importantes. Vamos para a próxima etapa? Terceira etapa! Essa é a etapa que você não pode errar, tá? É a etapa da execução do plano que você fez. E tem algumas coisinhas, eu vou listar aqui algumas tarefas aqui, né, que é primordial. Por exemplo, se você está fazendo uma negociação, muitas vezes é necessário você fazer um isolamento do banco, dependendo da estratégia que você vai usar. Então, ou de repente você tem que fazer uma portabilidade de salário, tirar o seu salário daquele banco para facilitar a negociação, tirar as coisas do débito automático, cancelar seguro prestamista, começar a investir, tá? Começar a investir, a gente tem aí, cancelar cheque especial. Eu listei algumas aqui, né? Portabilidade, porque você investir, abrir conta numa corretora, você investindo, a gente sempre fala, você vai acumular esse dinheiro, aquele dinheiro da otimização, e você vai conseguir pagar essa dívida, ajustar na sua parcela. E tem uma aqui que você não pode falhar, essa você não pode falhar, fazer uma renda extra. E assim, eu não vou entrar a fundo na renda extra, mas a gente tem um e-book que é 51 dicas para você ter a renda extra. Vou colocar até o link da capa aqui para você ver. Só que esse daqui está disponível lá no Dívida Zero Day, no nosso treinamento, para que você aplique alguma renda extra que com esse dinheiro vai ajudar, vai facilitar você na próxima etapa, que é a etapa aonde você vai ter o sucesso, tá bom? Bora lá? Vamos lá? Quarta etapa e chegando na reta final é a etapa que eu chamo de quitação. Mas aqui você deve tomar um cuidado. Antes de você ir lá e quitar sua dívida e negociar sua dívida, a primeira coisa que você deve ter é a sua reserva de emergência. Já teve alguns vídeos que eu falei desse assunto aqui, então você tem que ter a sua reserva. É o seguinte, você está ali com pressa, então você tem que pelo menos ter 50% da sua reserva de emergência, porque se alguma coisa acontecer, você vai ter que fazer uma nova dívida, ou seu orçamento vai começar a fechar novamente no vermelho. Então é primordial. Então você só vai executar essa etapa da negociação, da quitação da sua dívida, de liquidar a sua dívida, se você tiver pelo menos 50%, tá? Se você tiver mais 50%, você já pode ir para essa etapa. E nessa etapa,
Você vai aplicar as técnicas de negociação, vai ali, né, fechar, você fechando, aí que vem um detalhe importante que a maioria das pessoas esquece. Você vai tirar a certidão negativa de débito, a CND. O pessoal esquece disso e depois essa dívida começa a ser cobrada novamente ou, né, acontece várias coisas. Porque essa certidão é primordial para você limpar o seu nome, aumentar o seu score. Essa certidão também vai ajudar você também a tirar uma dívida de cartório, tá? É a sua libertação. E depois que você fizer isso, você vai e repete o processo vindo da etapa 2, né, para pagar a próxima dívida. Lembra que eu te falei? Você vai pagar dívida a dívida. E esse processo você vai se acostumar, vai fazer isso com maestria, tá? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de executar isso e acabam fazendo, né, o jeito errado de negociar. Se você precisa de uma ajuda, de um especialista, de um mentor, de alguém que pegue na sua mão, etapa por etapa, com todos os detalhes, a gente pode te ajudar nisso. Faz o seguinte, eu vou deixar um formulário aqui no link da descrição, que é da minha mentoria, isso mesmo, da minha mentoria. Preenche esse formulário, coloca suas informações, eu vou analisar o seu caso, vou te mandar uma devolutiva, minha equipe vai entrar em contato com você, tá? E vai falar se você está apto a fazer a mentoria ou não, ou se o seu caso é simplesmente vir no treinamento, ou simplesmente, né, usar nossas planilhas, tá bom? Então, preenche esse formulário com a sua intenção da mentoria. Se você precisa de ajuda, se você realmente aqui fala, Caio, eu preciso de ajuda, eu preciso de um consultor financeiro, de um mentor financeiro que me ajuda nessas etapas aqui, tá bom? E é o seguinte, eu tenho um presente para você que ficou até o final, e esse presente sabe aquele book 51 dicas de renda extra que eu mostrei? Eu vou liberar ele, mas eu vou liberar aqui se você colocar nos comentários eu quero. Se passar de 50 comentários, eu vou responder o seu comentário com o link para você baixar gratuitamente um e-book que só tem dentro do meu treinamento. É isso aí, para você começar da maneira certa. Se você gostou desse vídeo, manda aí o likezinho aí e tamo junto na missão e até o próximo vídeo.